paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje nós estamos estudando mais uma lição extra para todos nossos amados irmãos, a lição de número 12, vivendo em constante vigilância. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, do nosso vídeo já posto no YouTube. Queridos amados irmãos, o nosso texto base está em Mateus 26, versículo 36 ao 41, e hoje nós vamos estudar sobre a vigilância e também sobre Jesus no Getsemane, e fazer exatamente uma relação da vigilância com a vinda do Senhor Jesus, que é um dos pontos mais extraordinários quando se fala de vigilância, é falar que Jesus está voltando, está às portas, e nós temos que vigiar e orar. Então, meus queridos, amados irmãos, nós vamos logo para Jesus no Getsemane. Então, dentro do ponto de vista físico, o Getsemane, vamos fazer desta forma aqui, ó. O jardim do Getsemane ficava no início, no pé do Monte das Oliveiras. Então, no aspecto, tirando uma foto das árvores do Getsemane por cima, nós temos várias árvores, certo? Várias árvores. Então, esse aqui é um jardim do Getsemane. Jesus chega com seus discípulos e ele, ao deixar 8 discípulos aqui, por que não 12? Não são 12 discípulos? Ele vai dividir esses 12 discípulos no Getsemane. Só que um dos 12 não está, então menos um. Então eu só tenho 11 discípulos. Por quê? Porque eu tenho um grupo, que não vai estar. É o grupo dos desigrejados. O grupo daqueles que vão estar exatamente o quê? Traindo. Então são os traidores. Esses não vão estar onde? No Getsemane. Eu posso fazer o Getsemane dessa forma ou desta forma. Então vamos lá. De acordo com o que Deus falou com Moisés, a tipologia também do monte, o povo tinha que subir até o cume do monte. Então, eu tenho 1, 2 e 3. O que quer dizer isso? Tabernáculo natural. Deus, por meio de Cristo, fez do Getsemane um tabernáculo exatamente natural, isto no Novo Testamento, isto no Antigo Testamento. Então o monte que Moisés subiu, ele veio sozinho até o cume, representa também Jesus chegando sozinho aonde? A um lugar chamado, a um tiro de pedra, que ele, ao deixar os 3 aqui, ele foi sozinho para cá. Então, ele inicia deixando 8, depois deixa mais 3, e depois só. Aqui, esse 1 é Jesus. Esses 3 está revelado na Bíblia que um deles é Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu. Então é João e Tiago. Então eu já tenho, Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos. Esses 3 aqui ou seja, ele estava outrora aonde? Lá no Monte da Transfiguração. Então, as pessoas que serão mais íntimas nossa para participar da nossa humilhação,
são aquelas pessoas que estão conosco também em glória. Porque Jesus foi transfigurado lá no Monte Tabor. Quem estava lá? Os três: Pedro, Tiago e João. Então, esses três que participaram da glória de Jesus lá no Monte Tabor, Jesus transfigurou o seu rosto, brilhou como o rosto de sol, apareceu Moisés e Elias. Então, estes aí vão estar aqui na humilhação, porque Jesus vai suar e vai suar gotas de sangue. O que nós observamos, meus irmãos, é os grupos que estão divididos de uma forma de pessoas, porque esses 8 aqui é o grupo 1 ou o grupo A. Eu tenho o grupo B ou o grupo 2, o grupo C ou o grupo 3. Dividindo esses grupos, Jesus vai dizer categoricamente que esses 8 aqui não vai nem exigir muito. Esses 8 aqui não precisa nem exigir muito. São aquelas pessoas que vão à igreja, mas não têm compromisso com Deus. Então, Jesus sabe das limitações de cada um dos seus discípulos. Então, alguns dos seus discípulos, Jesus nem pede para orar. Ele disse o seguinte, Mateus capítulo 26, fique sentados, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali além orar. Então esse além é importante no texto, porque ele já estava mostrando o quê? Esse lugarzinho aqui, ó. Então, de acordo com esse lugarzinho aqui, ó, que é um tipo desse lugar aqui, o cume do monte, essa parte aqui, é o lugar santo dos santos, dentro da tipologia. Porque o tabernáculo de Moisés, ele também foi feito com o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então essa parte aqui é a mesma essa e a mesma essa. Então eu faço uma linha aqui, ó. O átrio no tabernáculo natural do monte onde Moisés subiu e Deus queria falar com o povo. Eu tenho o átrio do tabernáculo e também o átrio dos templos, do templo antigo, do Antigo Testamento. Então eu tenho também o átrio aqui, onde estão essas 8 pessoas, 8 discípulos. Aqui também é um átrio. Com isso, esse pessoal aqui do átrio, Jesus não vai se preocupar tanto, porque ele vai pedir só para se sentar. Há pessoas que vivem na igreja que, na verdade, mesmo que vão à oração, eles não oram. É preciso o pastor se levantar do púlpito e dizer, irmãos, oração, irmãos, de joelho. Precisa dizer, é o joelho que tem que dobrar. Jesus fez o joelho na natureza humana para mostrar que ele se dobra. Ou então, não havia necessidade da dobra, da conjuntura, das ligaduras que há no joelho. Então, esse movimento do joelho foi feito por Deus, porque a natureza humana ela gosta de ser besta. Com isso, a pessoa, para procurar Deus, Deus fez o joelho, se dobra. Então, só reconhece diante de Deus uma pessoa que está quebrantada quando ela se ajoelha, porque a natureza humana não quer se ajoelhar. Então, Deus faz o joelho para quando ele for orar, ele se ajoelhar, por livre e espontânea vontade. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus deixou 8 aqui, ó. Esse lugar aqui é o mesmo esse. Isso aqui é uma visão geral do Getsêmani, das árvores. Eu apenas marquei a quantidade de pessoas que havia no lugar chamado átrio, depois lugar chamado santo, e depois no lugar santo do santo, aonde só o sumo sacerdote, olha aí, Jesus, o sumo sacerdote, ele adentrou no lugar santo do santo. Só Moisés chegou no cume do monte. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos. Então esse lugar aqui é o mesmo esse. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele tinha no seu ministério
5.000 seguidores. Quantos amigos comporta o teu Face? 5.000 amigos. Mas verdadeiros são amigos ou está no meio hipócritas, falsos? Para Jesus conhecer o seu verdadeiro amigo, veja aqui a escala. Dos 5.000, nós temos 500 registrados que viu a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Eles viram desses 5.000. Desses 500, abaixou para 120 os irmãos que vão estar onde? Lá, recebendo a promessa do Pai. Em Atos, capítulo 2. Desses 120.000, eu tenho 70 da comissão. Aquela comissão que Jesus mandou enviar de 2 em 2. Dos 70, eu tenho 12 apóstolos que Jesus trouxe para o seu reino. Desses 12, só 11 era crente, porque Judas saiu do meio. Desses 11, 3 eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Desses 3, só um era o apóstolo do amor. Olha aí, quantos amigos você tem? Então, de 5.000, Jesus tirou um. Glória a Deus. Então, tenhamos o cuidado com as nossas amizades, porque não são ele que escolhe ser amigo nosso, somos nós que escolhemos os nossos próprios amigos. Queridos, esse pessoal aqui do átrio, do Getsemane, os 8 que ficaram aqui, que ficaram sentados, são tipo dos crentes carnais que são controlados pela sua própria mente. Então, o centro de controle deles é a mente. Por isso que Jesus já conhece de antemão que eles não vão orar. Esse nível aqui são o nível dos espirituais. Esse aqui são o nível dos carnais. Crente carnal, crente espiritual. Então, esses aqui são aqueles superficiais. Não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudo. Então, o grupo dos espirituais vai estar mais perto do mestre, porque o mestre vai estar sempre em comunicação com ele. Ele vai e volta, volta e vai e vem para cá. Então, Jesus vai e volta. É o grupo dos espirituais. Esse grupo aqui, ele recebe a primeira ordem e a segunda ordem. A primeira ordem, vigiai. A segunda ordem, orai. Isso depois que Jesus vai e ora aqui. Então ele vai 3 vezes aqui, ó. E na terceira vez está escrito que ele diz as mesmas palavras. Qual é as mesmas palavras? Passa de mim esse cálice. Glória a Deus. Passa de mim esse cálice. Então na aula do YouTube nós falamos do cálice. Veja lá. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus, quando voltou para cá, encontrou eles o quê? Adormecido. Então, eles estavam adormecidos. O que é isso? É que Jesus orava aqui, cara a cara com o Pai. Quando Jesus disse, orai, Jesus queria que eles estivessem exatamente nesse nível aqui. Nível face a face com o Pai. Porque esses aqui estavam sentados. Esses aqui estavam adormecidos. Só um orava. Então, assim como Moisés falou cara a cara com o Pai, glória a Deus, ele fala face a face, foi o próprio Deus deu testemunho de Moisés, ele é meu amigo, então Jesus também orava face a face. Por isso que Moisés disse que vai se levantar glória a Deus, que vai falar cara a cara com Deus, um profeta. Então esses aqui vão falar por meio de sonhos, porque eles vão dormir. Então, glória a Deus. Então tem pessoas aqui, Miriam e Arão, e os sacerdotes, eles vão falar com Deus por meio de sonhos, de visões,
esse grupozinho aqui. Dos adormecidos, dos que sonham e nem sabem interpretar. Porque Deus não fala cara a cara com ele. E quando eles vão interpretar os sonhos, eles interpretam de acordo com as suas próprias conveniências. Por quê? Porque com Moisés é cara a cara, mas com os outros são por meio de sonho, porque eles estão adormecidos. Então, meus irmãos, a quantidade de hora mínima para a oração. Vocês não oram comigo, nem vigiam comigo 1 hora. Então Jesus reclamou. Jesus reclamou. Então, nesse grupo aqui, grupo do aprofundamento espiritual, é o grupo daqueles que recebe revelação do Pai, é o grupo da revelação do Espírito de Deus, que gosta de estar sempre procurando, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Esse é o grupo das revelações de Deus, porque nesse grupo ele vai se entregar espírito, alma e corpo. Então ele vai entregar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Por quê? Porque ele vai passar por um sofrimento, um sofrimento no espírito, um sofrimento na alma e um sofrimento no corpo. Então você percebe que esse sofrimento, meus amados irmãos, aconteceu logo aqui, quando houve a revelação do traidor. Aonde? No cenáculo. Aonde Jesus disse, um de vós vai me trair. Então ele já começou a sofrer aonde? No espírito. Como a prensa é de azeite, o lugar, Getsêmani quer dizer, lugar de prensar azeite, azeitona. Então vai ser prensado no espírito, na alma e no corpo, porque vai sair o mais perfeito azeite, que é o seu sangue. Então o sangue de Jesus vai ser deixado aqui, no lugar santo dos santos, que revela essa parte de um tiro de pedra desse lugar para esse. A distância de um tiro de pedra. E ele só começava a orar intensamente, dizendo as mesmas palavras, se possível, passa de mim esse cálice. Como é que ele ora as mesmas palavras 1 hora? Tu já pensou? Irmão, vou passar 1 hora só dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Oração intensamente. Pai, meu Pai. Só em dizer Pai, a boca trêmula, só faltava não falar igual a cruz. Era uma oração intensamente. Pai. Aquela oração que o Pai só não falta sair da boca, intensamente. Então, dizendo as mesmas palavras, glória a Deus. Com isso, meus amados irmãos, mesmo dizendo poucas palavras, mas intensamente, 1 hora em oração. Então, ele sofria porque o traidor foi revelado. Ele sofria porque o si dele, a alma, aqui o si dele, foi entregue aos pés do Pai. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sofreu aqui no corpo, por quê? Porque ele se humilhou e o vaso, o corpo, se quebrou. Então ele quebrou o vaso de alabastro nos pés do Pai, e o perfume foi recebido. A Bíblia diz que ele suou de tal forma que ele suava sangue. Então o vaso de alabastro foi quebrado neste lugar santo dos santos. O Pai recebeu o perfume suave. Glória a Deus. Então a natureza humana, ela tem que ser quebrantada. Foi isso que Jesus fez aqui como homem. Então ele está cumprindo aqui Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Em forma de servo, em forma de homem. Glória a Deus. Por isso que os anjos, no seu ministério humano, auxiliava, confortava. Queridos amados irmãos, qual é o nível espiritual que nós estamos?
Nós estamos nos que estão assentados, nos que estão vigilantes e orando. Muitas das vezes nem orando está, porque a primeira ordem era vigiar. Jesus nem pediu para orar aqui. Só depois, quando ele volta pela segunda vez. Ele vai e volta pela primeira vez. Aí ele diz, vigiar e orar. E aí ele pede para orar, porque eles estavam adormecidos. Então, qual é o nosso grupo? É os que estão sentados, ou que estão vigiando, ou que estão orando. Por quê, meus irmãos? Porque há um calvário que nós vamos enfrentar. Jesus não poderia ir para o calvário, para a cruz, sem passar pelo Getsemane, porque ele vai morrer aqui, cadê a obediência dele? Então não adianta sacrificar aqui, se não obedecer aonde? No Getsemane. Então a obediência do Getsemane é a entrega dele aqui no Calvário. Então ele se entregou aqui antes daqui. Então é melhor obedecer aqui, antes de se sacrificar aqui. Porque se sacrificar aqui sem obedecer, é um sacrifício de tolo. Glória a Deus. Então, é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Obedeça primeiro aqui. Foi aqui que Jesus suou sangue. Por quê? Porque o homem, lá no Jardim do Éden, ele recebeu o quê? Do teu suor comerás o teu pão. O homem não suava para comer o pão. Então ele tinha um deleite espiritual, com isso proporcionado por Deus. Quando Jesus veio para o Getsemane e suou sangue, ele estava tomando o nosso lugar e dizendo que nós podemos voltar ao deleite espiritual. Qual é o deleite espiritual? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o deleite espiritual? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne viverá eternamente. Esse é o deleite espiritual, sem precisar mais de sofrimento. Ele já sofreu, já pagou o preço, derramou seu sangue. Hoje nós temos um jardim do Éden dentro da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Glória a Deus. Então, a razão de Jesus dizer pela terceira vez, por quê? Porque na última vez que ele chega aqui, ele já aceitou a vontade de Deus aqui, no Getsemane, ou no Calvário, e quando ele volta pela terceira vez, veja o que é que ele diz. Olha, meus irmãos, o que é que Jesus fala quando ele volta pela última vez. Ele diz assim, veja aí, Mateus 26, 45 e 46. Olha aí os versículos. O versículo começa dizendo: dormi agora. Jesus pediu para dormir. Já depois que ele faz a obra da cruz aqui. Então Jesus já foi crucificado aqui. Por isso que quando ele volta para cá, ele diz: pode dormir, porque eu já completei a obra. Eu pedi para vocês orarem, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então a oração, quando a igreja está unida, o que quer dizer isso? É quando todos nós se reunimos em oração, aí tem a concordância, 2 ou 3. Não houve concordância, o Pai lançou sono. Então esse sono aí tem um mistério. Por quê? Porque os discípulos não oraram, nem aqui, nem aqui. Houve o pedido, mas eles não oraram. Porque seria mais de um. Porque onde tiver 2 ou 3, mas tinha só um, não tinha nenhum aqui, concordando com Jesus. Então, por isso que veio o sono sobre eles. Porque não houve concordância, pai, os 2 aqui, orando em prol de Jesus. Não houve concordância, só houve um orando. Não houve 2 nem 3. Por isso que o Pai prevaleceu e Jesus tinha que morrer. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, depois que Jesus disse, dormi agora, ele vai dizer, descanse. Olha aí, que revelação.
descanse. Ele vai dizer também, levante, versículo 46, levante. Você entende essas palavras? Dormir agora, descanse, depois ele diz, levante. Como é que ele vai dormir, descansar e depois vai levantar? Na mesma hora. Isso aqui é espiritual. Jesus já morreu aqui, já ressuscitou aqui, porque ele viu tudo acontecendo aqui. Por isso, faça-se a tua vontade. Quando Jesus disse, dormir agora, por quê? Porque eu já morri. Descanse, Jesus disse, eu já fui sepultado. Levante, eu já ressuscitei dos mortos. Glória a Deus. Então ele estava dizendo para os discípulos, siga-me, porque aquele que entregar sua vida por amor de mim, levanta-se-á. Então vocês têm que passar o que eu passei, Vocês dormem, morra por mim. Vocês vão morrer, mas morra por mim. Vocês vão descansar, vão para a sepultura, mas vocês vão se levantar, vocês vão ressuscitar. Glória a Deus. O salmista disse, deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então, passa pela morte, pela sepultura, e seremos ressuscitados. Glória a Deus. Que aula maravilhosa. Glória a Deus. Este é o mistério porque eles dormiram no Getsemane. É um mistério profundo. E ninguém sabe por causa desse mistério do sono. Por causa da concordância e a revelação da palavra. Queridos amados irmãos, Jesus, para concluir essa aula, já está chegando aos 30 minutos, muito rápido. Jesus, ele multiplicou 7 pães e 5 pães. 5 mais 7, 12 pães. Os discípulos e apóstolos eram 12. Então Jesus queria que os 12 servissem a multidão, o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos preparar a última aula, tá bom? Que Deus venha te abençoar e te guardar, te fortalecer, tá bom? Mas não vou deixar passar não, vou falar aqui rapidinho, tá bom? Sobre a parte escatológica da segunda vinda. Vou ter pena de vocês. Jesus veio a primeira vez. Jesus virá a segunda vez. Então Jesus veio a primeira vez, Jesus virá a segunda vez. Então, primeira vinda, Jesus morreu, foi assunto ao céu. E a cidade, dentro da cidade tem um trono do Pai e o do Filho, o Filho à direita. A Bíblia diz que a cidade vai descer, porque ela está sobre o monte. Certo? Isso aqui são portas, 3 de cada lado, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, são 12 portas. Então, a base da segunda vinda é a cidade. Muitos teólogos não falam da cidade, mas disse João que ela desce. Então, o arrebatamento da igreja será uma parte dessa segunda vinda, porque é um mistério isso aqui, que foi revelado na igreja. Então, o que é o arrebatamento? Jesus vem segunda vez, e a igreja num período aqui, ela entra antes da grande tribulação, porque a grande tribulação, ela terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Esse período de 7 anos também vai ser contado aonde? Aqui, Esse período de 7 anos vai ser contado também aqui, A cidade virá e ela passará 7 anos de bodas do Cordeiro, certo? Até um período de 3 anos e meio,
o período do anticristo, que depois vai somar com o período da besta, vai os dois se unir para acabar com a humanidade na terra. Mas Jesus vem aqui e vai destruir os seus inimigos. Ele veio a primeira vez como cordeiro. Ele virá a segunda vez como leão. Ele veio como redentor. Ele virá como vingador. Glória a Deus. Então, a segunda vinda de Jesus, ele não pode vir para a igreja e voltar, porque senão ele vai voltar 3 vezes. Ele tem que vir direto. Glória a Deus, é como um trem que vai para um lugar só. Então, a igreja será inserida aqui. A igreja do Senhor será inserida aqui. E quando faltar 7 anos da grande tribulação, a igreja é arrebatada, antes do período da grande tribulação. E no final da grande tribulação haverá a segunda vinda visível de Cristo. Glória a Deus. Então Jesus, ele não vem e volta para depois voltar. Ele vem uma segunda vez e a igreja é inserida. Não serão 3 vindas. A segunda vinda é única. Com isso, o arrebatamento é uma inserção dentro dessa segunda vinda. Ele veio como remidor, vai voltar como vingador para quê? Para a guerra do Armagedon. Conforme Zacarias capítulo 10, Zacarias capítulo 12, conforme está escrito que Israel também vai plantear ao primogênito de Maria e ao unigênito de Deus. Então ele virá para essa parte aqui da terra, por quê? Porque haverá um período de limpeza do reino. Então o reino de Cristo será o reino sem fim, e ele reinará para sempre. Não haverá fim, mas tem um período aqui de 1000 anos, período de limpeza. Glória a Deus, limpando a terra. Porque esses 1000 anos são os 1000 anos sabáticos que a terra não descansou. Esses 1000 anos são depois de 6.000 anos de história de criação da terra, do homem. Então, o que é que acontece? Depois de 6.000 anos, eu tenho 1.000 anos de descanso. A cada 6 dias, eu tenho 1 dia de descanso. A cada 7 anos, eu tenho 1 ano de descanso. A cada 6.000 anos, eu tenho 1.000 anos de descanso. Então, a primeira parte do milênio, que é o milênio do reino, porque o reino é sem fim, é só para limpar a terra. E essa limpeza, ela vai iniciar quando Jesus vier em sua segunda vinda. Por isso que aqui os sinais da sua segunda vinda, que não são sinais aqui, antes do arrebatamento, mas são sinais que estão registrados depois da abertura do primeiro selo. Não são 7 selos? Então a abertura do primeiro selo é no início da grande tribulação para o aparecimento do anticristo. Veja lá, apareceu um cavalo branco, falso, mentiroso, e uma pessoa em cima do cavalo com um arco, com flecha. Esse aqui é o pirata, não é o fiel e verdadeiro, que é Jesus. Então, haverá mais 1, 2, 3, 4, 5 selos, depois do primeiro ser aberto. Esses 6 selos serão abertos depois dos 3 anos e meios. Então, eu tenho o segundo selo, o terceiro, aqui é o primeiro, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são os selos que vão ser derramados. Esses selos terão taças e juízo de Deus, trombetas e juízo de Deus, viu? São taças, os mesmos cálices, o juízo de Deus derramado sobre a terra. Glória a Deus. Com isso, meus amados irmãos, Jesus vai vir para a terra, para cumprir o seu reino milenial. Por isso que os discípulos receberam de Jesus o quê? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Jesus vai vir implantar o seu reino na terra. Então Jesus vem, e aqui no período do arrebatamento, é o Isaac se encontrando com a sua esposa, Rebeca. Glória a Deus. Então esse período aqui, daqui para cá, Mateus capítulo 24, versículo de 1 ao 13, certo? Versículo de 1 ao 12, certo? Depois esse período aqui,
da grande tribulação? Mateus 24, versículo 13 em diante. Então, quando a gente lê Mateus 24, a igreja vai estar aqui, nesse período aqui, ó. Princípios de dores. Até o versículo 12 a igreja vai estar. Mas depois, quando você lê o versículo 13, a igreja já não estará mais. Porque o evangelho vai ser pregado em todo mundo e não depende mais da igreja. A igreja já fez o seu papel. É um mistério oculto. Glória a Deus. Então, meus queridos, Deus abençoe. Fica na paz. Não poderia deixar de falar esse pedacinho que vai te ajudar aí no domingo. Deus abençoe e até a nossa última aula, se Deus quiser, com a bênção de Deus e na unção do Pai. Amém? Deus abençoe.